6 e verso 10. Obrigado, Inês. Hebreus capítulo 6 e verso 10. Hoje é o encerramento dessa série de pregações e eu gostaria de dar para vocês essa palavra que eu acho que é uma das coisas mais essenciais da Bíblia. A gente não pode se esquecer disso jamais na nossa vida. O texto ele diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. E como é difícil, né, irmãos? Até o fim. Às vezes a gente vai bem por 5, 10 anos, mas até o fim. É até o fim, a palavra diz. Até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, ó Senhor, nesse momento eu oro com a Tua igreja e peço para que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor. Não aquilo que eu acho que a igreja tem que saber, mas aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite. Em nome de Jesus, fale aos corações, fale aos corações. É a minha oração nessa noite. Amém e amém. Irmãos, uma das grandes máximas do livro, Simplesmente Crente, ele diz assim, olha, não espere mais por um grande milagre para viver. Não espere mais por um grande milagre. Porque o grande milagre, o principal milagre que eu e você poderíamos testemunhar já aconteceu, que é Jesus morrendo na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E por isso, você vivendo mais um dia, mais uma semana, 60 anos, nós morreremos, irmãos, em paz, porque nós sabemos qual é o nosso destino, que sabemos que estaremos retornando para a nossa verdadeira casa, para o nosso lar. Esse é o grande e principal milagre. Esse é o milagre. E esse é um milagre que, mesmo que não acontecesse nenhum outro milagre mais na sua vida, ele deveria colocar você de pé para continuar firme e forte, servindo, ajudando, colaborando, sendo fiel na obra do Senhor. Esse é o principal milagre. Mas nós, infelizmente, olhamos para esse milagre na cruz como se ele não significasse quase nada. E aí nós precisamos de outros milagres, para que esses outros milagres coloquem a gente em caminhada, para que a gente vá andando, vá vivendo. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que o principal milagre já foi realizado. Cristo morrendo na cruz pelos meus e pelos seus pecados, ressuscitando ao terceiro dia, e agora todo aquele que nele crê terá vida eterna. Esse é o grande milagre. Aí, de consequência, pode vir sim uma casa, porque Deus é bom, Deus é bondoso, Ele abençoa. O curso que você tanto sonha pode vir a acontecer, você pode alcançar o diploma, a formatura, enfim, tantas outras conquistas que talvez, para muitos crentes, são a principal motivação. Mas para um cristão que olha para as Escrituras e que é simplesmente um cristão comum, saudável, ele sabe que o principal milagre já foi realizado por ele. E agora ele canta, ele louva, ele faz, ele vive a vida que tem para viver, com o coração alegre, em paz, sabendo que a alegria do Senhor é a força dele. Isso é muito importante para que a gente não perca de vista a importância desse milagre, dessa realização feita por Jesus.
Agora, tem algumas coisas para o nosso dia a dia, que nós precisamos estar cientes, precisamos estar atentos. E às vezes, irmãos, essa busca por milagres, essa busca por realizações, pelo extraordinário, pelo gigantesco, acaba deixando a gente meio relaxado, meio preguiçoso. Então, eu quero refletir com você aqui sobre algumas questões que eu acho que são fundamentais nessa noite, nesse encerramento dessa série, para que você possa levar isso para a sua vida, para a sua família, para onde você for, que você possa levar essas informações, essas verdades bíblicas junto com você. Primeiro, Deus não se esquecerá do seu trabalho. Isso é muito bonito. O autor de Hebreus está falando isso para um povo que estava sofrendo perseguições, para um povo que estava sofrendo de fato ali no primeiro século. Muitos estavam morrendo, e aí o autor de Hebreus diz que por eles se manterem fiéis, não negar a sua fé em Cristo Jesus, eles iriam receber a recompensa pelo seu trabalho. Agora, essa recompensa, ela vai vir para todos nós. O seu trabalho é muito diferente do trabalho daqueles cristãos naquela época. Naquela época, irmãos, não era possível nos reunirmos aqui num lugar como esse e termos um culto numa área central na cidade. Os cultos, eles aconteciam meio escondidos. Nas casas de alguns irmãos da igreja, tal, meio escondido ali, meio camuflado. Se descobrissem, sofreriam perseguição. E aí o autor de Hebreus, ele diz no verso 10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Aí você pode pensar, bom, que trabalho seria esse? Seria tudo aquilo que eu faço na igreja? Não só isso apenas, também, mas não só isso, tem outras coisas. Exemplo, tudo aquilo que você realiza na sua família, o zelo que você, como homem cristão, mulher cristã, tem pela sua família, isso não ficará sem recompensa, Deus está vendo. Deus vê o quanto você ora pela sua família, pelo seu lar, e isso não ficará sem recompensa. Deus sabe o quanto que você se dedica pela sua família, pelo seu relacionamento, pelos seus filhos, e isso não ficará sem recompensa, porque isso serve como testemunho. Afinal de contas, irmãos, quantos pais e mães não tiveram que socorrer, ajudar seus filhos, mesmo quando eles mesmos estavam doentes? Não tinha condição nenhuma de sair da cama, mas eles têm que levantar, têm que fazer as coisas para cuidar dos filhos deles. E isso é para Deus um trabalho que glorifica o nome dEle. E isso não ficará sem recompensa. Às vezes, como igreja, nós costumamos pensar que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, Deus vê. Aquilo que nós fazemos fora da igreja parece que não tem tanta importância, mas tem importância. O zelo que você tem pela sua casa, isso não ficará sem recompensa. O marido, o zelo que o marido tem pela esposa, não ficará sem recompensa. O zelo que a esposa tem pelo marido não ficará sem recompensa, Deus vê. Aqueles pais que talvez se decepcionam com os filhos, que se dedicam, gastam anos e anos e anos e anos da vida, ajudando os filhos para formar um filho e tudo mais, e aí o filho é ingrato, o filho não valoriza, a filha não valoriza, não agradece, não demonstra metade do carinho que o pai ou a mãe gostaria de receber. Embora o seu filho possa não agradecer, a sua filha um dia possa ser ingrata com você, saiba de uma coisa, você não ficará sem recompensa. Deus viu o quanto você se dedicou por essas crianças. Não ficará sem recompensa. E eu acho que isso é importante, todos nós aqui termos consciência, todos nós termos consciência do seu esforço, do seu zelo, do seu trabalho, da sua dedicação pela sua família. Não ficará sem recompensa. Não ficará. Então, quando você faz alguma coisa e você faz com capricho,
E eu gosto muito dessa palavra, capricho. Eu acho que essa palavra resume bem muito daquilo que eu preguei nos outros 3 sermões. E capricho é fruto do amor. Você faz uma coisa, pode ser o mais simples possível, mas você percebe quando é com capricho. É capricho. Não tem luxo nenhum, não está lá as coisas todas chiques e tudo mais, mas você percebe que foi feito com capricho. O seu trabalho feito com capricho pela sua família não ficará sem recompensa. É a palavra do Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de dar para você essa palavra de ânimo. Essa palavra de ânimo para que você não fique esperando recompensa de homens, porque a recompensa dos homens, elas são banais, mas a recompensa que vem do Senhor dura para sempre, e é essa recompensa que nós devemos buscar. Então, descanse no Senhor. Se por um acaso você faz alguma coisa e você não ganha o reconhecimento necessário, na sua casa, na sua família, os seus pais não vêem o seu esforço, os seus netos não vêem a sua dedicação, e você às vezes sente que eles não são gratos a você, saiba de uma coisa, Deus está vendo, e o seu esforço não ficará sem recompensa. E isso serve para que você continue fazendo com capricho aquilo que você está fazendo, porque Deus vai continuar abençoando a sua vida cada vez mais. E Ele vai trazer a recompensa no momento certo, no momento oportuno para você. Então tem muita coisa que a família recebe, que a família ganha, e não é porque Deus está abençoando o filho propriamente, mas está abençoando o zelo que os pais tiveram pelos filhos, está abençoando os pais. Os pais. O seu trabalho não ficará sem recompensa. Você que tem talentos, você que tem habilidades profissionais, você é um mecânico, um eletricista, trabalha na área da saúde, trabalha no comércio, seja qual área for, se você tem essa habilidade, você tem essa vocação, tem esse talento, e você faz com capricho, o seu trabalho não ficará sem recompensa. Porque um homem, um cristão, que está na sociedade trabalhando, e trabalhando bem, fazendo bem feito, ajudando os outros, resolvendo problemas dos outros, servindo a sociedade no seu trabalho, na sua função, esse trabalho não ficará sem recompensa. E você pode até achar que o seu salário é pequeno. Você fala assim, olha, eu deveria ganhar mais. Eu não estou sendo recompensado o suficiente, não tem problema. O seu patrão pode não recompensar você da maneira correta, mas Deus, Ele não é injusto. E você não ficará sem recompensa, por ter glorificado o nome dEle com dedicação onde você trabalha. Você não ficará sem recompensa. As irmãs, as pessoas que trabalham em serviços domésticos, cuidando da casa dos outros, lavando roupa, passando roupa, ou fazendo todo tipo de trabalho, ou mulheres que trabalham em casa, ficam em casa trabalhando, servindo em casa, o seu trabalho não ficará sem recompensa. O marido pode não valorizar, os filhos podem não valorizar o seu trabalho, mas Deus, Ele não é injusto, o seu trabalho não ficará sem recompensa. E eu acho que é importante você ter consciência disso. Seja qual for o seu talento, continue se dedicando no seu talento. Continue se esforçando. Continue se esforçando. O seu esforço, a sua dedicação não ficará sem recompensa. Você tem um ministério na igreja? Faça o melhor que você pode, faça com capricho. Mesmo que você não tenha o reconhecimento necessário, não importa. Deus não é injusto. Ele não deixará você sem recompensa. Sirva ao Senhor com dedicação, coração amoroso, com capricho, com zelo. O que eu tenho que fazer? É isso aqui que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer o melhor que eu posso. Pode ser, não pode, às vezes não é a melhor coisa do mundo, mas Deus sabe que no meu coração eu estou fazendo o melhor que eu posso. É com capricho, é com zelo. E a palavra do Senhor diz, você não ficará sem recompensa. E essa palavra vem para nós, irmãos, como um estímulo a nós sairmos dessa coisa mal feita, desleixada, de qualquer jeito, seja na sua casa.
com as coisas da sua casa, seja com as coisas do seu trabalho, seja no ministério, na igreja, em qualquer área que você tiver, meu irmão, faça o que você pode fazer com zelo, com capricho, com dedicação. É simples às vezes, mas é com capricho, é o melhor que você pode, e o seu trabalho não ficará sem recompensa. É a palavra do Senhor está dizendo. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer na sociedade, na sua vida, faça para a glória de Deus. E Deus vê quando você está fazendo com zelo, com capricho. Faça com zelo, faça com capricho, leva isso para a sua vida. E você diz, olha, o meu patrão não me reconhece nunca. Já faz 1 ano, 2 anos que o meu salário não muda. A minha família, ninguém reconhece o esforço que eu faço. Não tem problema. Eu sei que às vezes você pode ficar chateado, magoado e tudo mais, mas não tem problema, irmãos, em última instância, porque Deus que está no céu, Ele vê o seu trabalho, e o seu trabalho, a sua dedicação, não ficará sem recompensa. E você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso para que você não venha parar no meio do caminho. Porque se você esperar aplauso dos homens, você vai parar no meio do caminho. Olha para os jogadores de futebol. Jogador de futebol, você pega um jogador que nem o Messi, um dos melhores jogadores da história. Foi jogar no time dele lá, o time inteiro vaiando ele, porque um dia ele estava jogando mal. É assim. Para você vai ser assim também. Agora, você estando feliz ou triste, você fazendo com zelo, com capricho, fazendo o que tem que fazer, com amor e dedicação, o seu trabalho não ficará sem recompensa. Porque Deus é justo. Eu gostaria de lembrá-lo disso. Não se esqueça disso jamais na sua vida. Seja motivado por esse amor. Esse amor é o que precisa motivar nós como igreja, como IPR Piracicaba, é esse amor. Nós precisamos ser uma igreja que tenha amor, capricho, por tudo que está envolvido em nós aqui. Zelo, amor, capricho, e cada vez melhorando um pouquinho mais. Capricho. O que você pode melhorar? O que você pode caprichar aqui na igreja, no seu ministério? O que você pode caprichar um pouquinho mais lá na sua casa? E você sabe o que você pode caprichar um pouquinho mais lá. Faça isso, seu trabalho não ficará sem recompensa. O Senhor não é injusto. Agora, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu estou assistindo bastante coisa relacionada à música e tal, e aí eu estava assistindo um podcast do pessoal falando sobre música, e aí eles estavam falando sobre bandas independentes, que é aquela banda assim, que o guitarrista trabalha na farmácia, o tecladista é pintor, a cantora trabalha num escritório de contabilidade e tal, aquela coisa, e eles se juntam para ter uma banda para tocar nos barzinhos aí, nos festivais e tal, tudo coisa pequena, público pequeno e tal, mas é o amor deles pela música. E aí eles investem dinheiro, investem tempo, vão ensaiar, e aí na primeira oportunidade eles vão tocar num barzinho em algum lugar, por amor à música. E o cachê não paga o que eles deveriam receber, muito pelo contrário. E aí um dos rapazes que estava falando, ele falou assim, olha, tem músico que às vezes ele vai, uma bateria, por exemplo, se ele for investir pesado numa bateria, para ter uma bateria legal e tal, ele vai gastar ali uns 30 mil reais, 40 mil reais, para ter uma bateria legal. Ou se ele for investir num saxofone, algum instrumento de sopro também, é 10 mil reais, é 15 mil reais, 20 mil reais, né? Para que ele possa ter um instrumento legal. Aí ele diz assim, música não funciona com esse cálculo de uma empresa, por exemplo. Não é porque você gastou 10 mil reais no instrumento, que agora você vai ter que ganhar 20 mil reais para compensar esse instrumento que você comprou. Não funciona com essa dinâmica na cabeça dos músicos, das pessoas que estão por aí fazendo música. Ele gastou 10 mil reais no instrumento, o fato dele tocar nesse instrumento, estar com esse instrumento, ensaiar com esse instrumento, se apresentar com esse instrumento, já paga
todo aquele valor, todo aquele investimento que ele fez. Não é o mesmo cálculo de alguém que trabalha numa empresa que precisa vender e lucrar mais. A música não tem essa dinâmica. E do mesmo jeito é para a vida cristã. A gente não tem essa dinâmica. A gente não tem a dinâmica de investir dinheiro na igreja e tal e tudo mais. Olha, eu investi 10 mil reais na igreja e agora eu preciso lucrar 20 mil reais. Não é assim que funciona. A igreja, pelo contrário, a igreja às vezes vai ajudar pessoas que nunca pisou na igreja, nunca visitou a igreja, nunca ajudou a igreja com absolutamente nada. E a igreja ainda assim vai, ajuda, contribui, socorre quando precisa. Essa é a dinâmica da vida cristã do Evangelho. A gente doa, a gente ajuda, e a nossa recompensa não está em receber o dobro disso. Muito pelo contrário, a nossa recompensa está em facilitar a vida do nosso próximo, em ajudar o nosso próximo, em socorrer o nosso próximo. A recompensa a gente deixa com o Senhor. O Senhor cuida da recompensa. O nosso amor, a nossa dedicação, o tempo que eu gasto ou você gasta, irmãos, isso não dá para contabilizar. Dá para contabilizar as horas que você gasta na igreja? Aqueles que vêm ensaiar, ou aqueles que chegam mais cedo para cuidar da recepção, ou aqueles que vêm na igreja durante a semana para ajudar a limpar e tal, dá para contabilizar isso, dá para colocar um valor nisso? Não dá. Não dá. E o cristão verdadeiro, sincero, ele nem quer saber disso. Porque o desejo dele é servir ao Senhor. O desejo dele é ver a igreja do Senhor bem. Isso é a dinâmica da vida cristã comum, saudável. E eu acho que é importante todos nós estarmos cientes dessa dinâmica. Então, primeiro, Deus não se esquecerá do seu trabalho. Você gastou 10 mil reais? Não se preocupe, irmãos, Deus não se esquecerá. Você gastou R$2? Não se preocupe. Foi com zelo, foi com amor, era o que você podia ajudar, foi com R$2, não ficará sem recompensa. Deus é justo. Deus é justo. Então, primeiro, agora, segundo lugar, mostre essa mesma prontidão até o fim. Olha só o que diz em Hebreus, no texto que eu li, capítulo 6, e o verso 10, eu vou ler agora o verso 10 e o verso 11. Diz assim, ó: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Ele está dizendo assim, olha, esse mesmo amor, esse mesmo capricho, demonstre até o fim. E eu estava refletindo essa semana, quando eu estava preparando esse sermão, sobre isso. E estava analisando o meu coração. Porque assim, quando eu comecei na igreja, com 12 anos de idade na época, era um coração animado, comecei a me envolver, fazer amizades ali com os adolescentes da igreja e tudo mais. Na época o pastor dava aula de violão, e aí comecei a fazer amizade com o pessoal ali. Depois fui aprendendo um pouquinho mais, me batizei, fui me envolvendo, querendo ajudar, aí já comecei a tocar com o grupo de adolescentes da igreja e tudo mais, e era aquele amor, aquela vontade de estar na igreja de manhã, tarde e noite. Era aquele desejo de estar envolvido ali, participando. E aí, depois tem aquele coração do Pablo que queria ir para o seminário, fazer o seminário e tal, estudar, ir embora e tudo mais, e morar em outro lugar, em outro estado, e tinha esse coração. E aí eu comecei a analisar como que estava o meu coração hoje, depois de tanto tempo. Como que estava o meu coração hoje? Depois de tanto tempo vivendo a vida cristã. Porque a gente vai vivendo a vida cristã e a gente vai vivendo altos e baixos. Nós vamos tendo momentos de sucesso, de acertos, e vamos tendo momentos de erros, de fracasso. Coisas que a gente aprende, que a gente ajuda, coisas que a gente desaprende, esquece e precisa reaprender. E a vida é assim, altos e baixos. E depois de tanta vivência, de tantas experiências, como que está o meu coração? Está disposto a continuar ou está disposto a parar?
Está disposto a servir ao Senhor com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo empenho, quando estava conhecendo a Cristo, ou já mudou? E essa mesma reflexão você precisa fazer. Como está o seu coração hoje? Depois de tanto tempo, tantos anos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, quantas experiências você teve? Talvez você veio para a igreja, você era jovem, solteiro, hoje está casado, está com filhos, já viveu muitos perrengues, já viveu muitas lutas, já viveu muitos dilemas, muitos apertos financeiros, muitos conflitos familiares, muitos conflitos na igreja, muitas coisas que você viveu. E como está o seu coração hoje, depois de tanto tempo? Algumas pessoas, elas vão ficando pelo caminho. Elas vão abandonando, elas vão desistindo dessa caminhada. Mas o autor de Hebreus, ele diz assim, olha, vá até o fim, vá até o fim. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Até o fim. Até você não conseguir mais andar. Até você não conseguir mais falar por causa da idade. Essa mesma prontidão até o fim. É o que o autor de Hebreus está nos convidando a fazer. E, infelizmente, nós demonstramos uma boa prontidão, um bom empenho, um ânimo, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, mas depois disso, meu irmão, pendura a chuteira e acabou. E o autor de Hebreus, ele nos convida para irmos nessa mesma prontidão, devagarzinho e sempre, fazendo uma coisinha aqui com capricho, outra coisinha ali com capricho, com amor, com zelo. A gente dá uma tropeçada aqui, acerta um negocinho ali e a gente vai aprendendo, vai corrigindo. Época eu estou caído, alguém me levanta, época outro está caído e eu ajudo a levantar. E a gente vai vivendo a vida cristã. E não podemos jamais retroceder. O cristão, ele não pode retroceder. É até o fim. E eu gostaria que você não se esquecesse disso de jeito nenhum. É até o fim. Não importa a sua idade, não importa se você está na adolescência, se você está na juventude, se você já está idoso, não importa. É até o fim. É até o fim, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com a mesma paixão, com o mesmo sentimento, e busque isso no Senhor. Porque o milagre dele não mudou, não. A salvação é a mesma daquela época. A salvação é a mesma daquela época, não mudou nada, não. A obra de Jesus na cruz não mudou absolutamente nada. É a mesma, está lá, está feita, está concluída. E por que então nós mudamos? Por que então nós vamos deixando as coisas de lado com o tempo? Zelo, paixão, amor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Não se torne negligente. O autor de Hebreus, ele diz assim, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. De modo que vocês não se tornem preguiçosos. Até o fim. No primeiro dia de aula no seminário, o diretor do seminário foi dar uma palestra para todos os alunos que estavam chegando lá no Paraná, no curso, né? Era um dia de manhã, e aí teve o período do louvor, e aí daqui a pouco o diretor do seminário foi dar uma palavra. E aí ele fez uma pregação, tudo. E aí eu lembro de uma coisa que ele falou, que eu sempre repito isso para mim. E ele dizia o seguinte, olha, não se esqueçam, vocês estão aqui hoje, não se esqueçam disso. A vida cristã, ministério, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não se esqueça disso. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não adianta sair todo estourado, querendo correr a todo vapor, fazendo tudo, realizando tudo e tudo mais. Não adianta. Daqui 100 metros você vai estar morto, com a língua para fora. É maratona. Você também não está parado. Você não está anestesiado. Mas você está ali, firme e forte,
firme e forte, continuando, fazendo, ajudando, colaborando, servindo tudo o que você pode fazer para o Senhor, seja na sua casa, seja no seu emprego, seja na igreja ou qualquer outro ambiente que você frequente. Até o fim, com perseverança, com zelo, com amor. E nós sabemos que começar é muito fácil. Começar é muito fácil. E a gente sempre começa muito animado. Você pega num curso de faculdade, qualquer curso, você vai ver lá, forma uma turma lá de advogado. Aí você pergunta, quantos alunos começou o curso? Aí você vai ver, tinha 60 alunos. Quantos que se formaram? 15. Tinha 60, mas se formou só 15. E assim, para tudo, para tudo. Na vida cristã não é diferente. Você vai ser tentado com o tempo, com os desafios, com os dilemas, a abandonar, a desistir, a não querer mais. Mas eu quero, nessa noite, que você guarde essa palavra no coração. Até o fim, meu irmão. Até o fim. Vai no seu ritmo. Não pare, não pare. Pode ir devagar, mas não pare. É melhor ir devagarzinho, que nem a tartaruga, que nem aquela historinha da tartaruga com a lebre. Vai devagarzinho, 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 mas chega. O problema é como o coelho, né, que vai e volta e tal, e está sem direção, está sem rumo, e a tartaruga está aqui, ó, devagarzinho sempre, devagarzinho sempre, devagarzinho sempre, e chega no destino, Talvez você não tenha vocação para ir a grandes passos, né, passos largos e tudo mais. Vai no seu ritmo, mas vá. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelo emprego que você tem hoje, não desista de orar pela igreja, não desista de orar pelo seu ministério, não desista. Vai devagarzinho, resolva o que você precisa resolver, conserta o que você precisa consertar e continua a jornada. Toma uma água, que nem a gente vê aquelas maratonas, né? O cara passa lá rapidão, toma uma água rapidão e continua a jornada. E vamos embora. Vida cristã é assim, até o fim. Lembre-se do seu primeiro amor. Lembre-se de como era o seu coração lá atrás. Lembre-se do amor que você tinha pela obra do Senhor. Lembre-se do carinho que você tinha. Lembre-se desse sentimento e faça com amor, faça com zelo para o Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus não se esquecerá do seu trabalho. Segundo, mostre essa mesma prontidão até o fim. Vá até o fim, com zelo, com amor, até o fim. E terceiro, imitem a fé e paciência dos verdadeiros cristãos. Hebreus 6,12 diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Meio do quê? Do milagre? Do grande movimento? Do grande avivamento? Da grande conferência? Do grande agir? Não, irmãos. Vai ler o Novo Testamento, vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que, olha, a vida de todos aqueles homens, embora a gente veja alguns milagres na Bíblia, a maioria era aqui, ó, batidão, sem muita coisa acontecendo, não. De um milagre para o outro, se você for pegar historicamente, às vezes tem 300 anos de distância, um milagre do outro. O que a gente está lendo ali parece que é um milagre atrás do outro, assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Irmãos, fé e paciência. E aqui eu quero investir um pouco do meu tempo com vocês. O Michael Horton, ele diz que uma das coisas que tem mais feito mal para a igreja é esse desejo do grande momento, do grande avivamento. E no nosso país, ele fala isso dos Estados Unidos, né? Mas eu olho para o nosso país e é muito comum eu estar rodando os vídeos lá no Instagram, no TikTok, e aparecer um pastor, ou um pregador, ou um jovem falando sobre avivamento.
E às vezes é um pastor calvinista, consagrado, tal, não sei o quê. Às vezes é um pastor pentecostal e tudo mais, e falando sobre avivamento, falando sobre os 4 passos para nós conseguirmos um avivamento para o Brasil. Isso é mentira, isso não tem fundamento bíblico nenhum. Avivamento é um ato soberano de Deus. Deus faz o avivamento na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele usa os cristãos que Ele quiser, na cidade e no país que Ele quiser. Não tem absolutamente nada que eu e você faça que vai apressar ou forçar Deus a fazer um avivamento no nosso meio. Isso é um ato soberano de Deus, é Deus que faz. E eu vejo pastores respeitadíssimos no Brasil falando sobre isso, e é bobeira. Mentira! Pastores pentecostais, calvinistas, reformados, liberais, de todo jeito. E é mentira, a Bíblia não dá esse respaldo. Avivamento é um ato soberano de Deus. Deus faz o ano que Ele quer, na década que Ele quer, no século que Ele quer, do jeito que Ele quer, com as pessoas que Ele quer. E agora, o que nós fazemos então? O que a igreja vai fazendo, então, por causa dessas pregações? Vai ficando atrás disso. E aí, inclusive, ele cita um pastor chamado Charles Finney, que era um pastor que falava bastante sobre avivamento. Ele era um avivalista, né? E aí fala que no final da vida dele, ele mesmo, ele falou assim, olha, eu acho que eu cansei demais as pessoas que me ouviam. Porque eu fiz tanta conferência, tanto congresso, tanto avivamento, que agora ia mudar tudo, e que não sei o quê, e tal, e ppp, e papapá, aquela loucura toda, que ele mesmo, que era um grande pastor na época, ele reconhece e fala, olha, eu acho que eu cansei as pessoas. Porque é mentira, é mentira. Deus faz o avivamento do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, é um ato soberano de Deus. Agora, enquanto o avivamento não acontece, a Bíblia vai nos dar orientações, que é o que nós acabamos de ler aqui, que é permanecermos fiéis até o fim, avivamento ou não, animados ou não, permanecemos fiéis até o fim, com muita fé e o quê? Paciência. Paciência. Porque às vezes você vai querer que o negócio aconteça. Você vai querer que o negócio aconteça, você vai querer que a resposta venha. E ela não vai vir do jeito que você quer, no momento que você quer, na forma que você quer, e você vai precisar de muita paciência. Nem tudo que você sonha vai acontecer, nem todos os dilemas da sua cabeça vão ser respondidos, você vai morrer com um monte de questões internas, sem respostas, você não vai conseguir resposta para tudo na sua vida. É assim a vida cristã de qualquer homem ao longo dos séculos. É assim. Agora, enquanto isso, com dúvidas, com dilemas, com questões, às vezes mal de saúde, enfim, vão permanecendo fiéis ao Senhor, caminhando, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vão caminhando. Aí então, irmãos, eu quero aqui falar algumas coisas para vocês, dentro desse tópico, que eu acho que é importante. O Michael Horton, ele vai dizer assim, isso deixa as pessoas muito relaxadas. A igreja, por exemplo, de modo geral, fica muito relaxada. Porque assim, a política do país está ruim, os pastores mais influentes, mais poderosos e tal, fizeram aí um monte de acordão errado, se envolveram de uma maneira equivocada com política, apoiaram gente que não era para apoiar e tal, e aí o negócio bagunça tudo. Aí agora o que eles fazem para consertar o negócio? Avivamento. Nós precisamos no Brasil de um avivamento para a igreja, para mudar o Brasil. E na verdade não é bem essa a solução. A solução é a igreja se conscientizar de que ela precisa colocar o pezinho no chão e ir produzindo tijolo por tijolo, ano após ano. E tem coisas que vão demorar décadas, séculos para acontecer. Olha, uma coisa que a igreja brasileira é muito produtiva é na música, por exemplo. A música é uma coisa que a igreja brasileira é muito produtiva.
Os cristãos, você pode falar que há muita corrupção, que há muito pecado envolvido, que tem gente que cobra muito caro ou não e tal, aquela coisa toda, você pode falar, mas se tem uma área que a igreja brasileira, ela é bem desenvolvida e ela influencia na cultura, é na música. A música cristã, a música evangélica, ela tem grande influência na cultura brasileira. Tira a música cristã do cenário brasileiro e você vai ver a bagunça que fica. Aí vai sobrar o sertanejo, funk, trap e mais um monte de coisa. Mas a música cristã está ali. A música cristã está ali. Fazem várias versões. No sertanejo tem música cristã, no trap tem música cristã, no rap tem música cristã, no rock tem música cristã. Eles estão aí, estão produzindo, estão fazendo. Agora, de igual modo, nós precisamos também entender que na igreja tem pessoas com outros talentos também. E talvez na igreja vai ter gente com uma vocação para escrever. E essa pessoa, é importante que ela escreva mesmo, que ela produza, que ela escreva. É importante os cristãos da igreja brasileira produzir boa literatura. É importante. É importante os cristãos, aqueles que têm dons para a pintura, para o teatro, para a dança, para qualquer outra atividade artística, que eles se manifestem. É importante que os cristãos que têm habilidade no esporte se manifestem. É fundamental. É importante ter essas pessoas. Eles são um marco, eles são uma influência, eles fazem a diferença. Pastor, mas eu não concordo, porque fulano falou isso, meu irmão. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Ninguém é 100% pecador e ninguém é 100% santo. É tudo meio misturado. O cantor evangélico, ele nunca vai ser 100% certinho e 100% errado. O cantor mundano, ele nunca vai ser 100% certinho e 100% errado. É tudo meio misturado. A vida é assim mesmo. Agora, nós precisamos entender que temos o dever de, como igreja, começarmos a mexermos os pauzinhos no dia a dia. Aí, para aprofundar mais isso aqui que eu estou falando, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu fiz um propósito de estudar guitarra por 1 ano, 365 dias, todos os dias, sem falhar nenhum dia. 365 dias, sem falhar nenhum dia. Eu estou no dia 38. Vontade de falhar que é uma beleza. Sem falhar nenhum dia. Porque eu parei para analisar, eu falei assim, olha, eu acho que se bobear, eu acho que nunca na minha vida eu fiz nada assim com tanta frequência sem falhar nenhum dia. E eu vou fazer esse desafio. E eu quero ter essa experiência, como pastor mesmo, para depois poder falar sobre esse tipo de assunto, falar sobre essa questão, pregar sobre esse tipo de coisa com mais autoridade, ter uma percepção do como que funciona essa questão da rotina, da frequência. Tem, inclusive, a Icla comentou comigo que ela leu um livro que parece que fala que depois que você faz uma coisa por 21 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito. Eu estou com o dia 38, mais ou menos, e posso dizer para você que essa teoria já é furada, porque não é um hábito para mim. Eu preciso me forçar a estudar. Eu preciso pegar o horário ali e tal, certinho, e fazer. Não é uma coisa assim que está, tipo, do mesmo jeito que eu vou ali tomar uma aguinha, eu vou ali estudar música, não é. Irmãos, com essa experiência, eu percebi que para algumas coisas acontecer na nossa vida, é preciso colocar muita energia. E presta atenção nisso, porque eu estou falando da minha vida na área de música, mas você pode analisar isso na sua vida em outras áreas. É preciso colocar muita energia. É muita energia. Porque você precisa, eu pensei assim, olha, eu quero aprimorar esse talento, eu quero poder tocar um pouco melhor, ser um músico um pouco melhor na guitarra, quero entender um pouco melhor de vários assuntos que eu sinto a necessidade de entender, e eu preciso pegar firme nesse negócio. E eu percebo que é necessário uma grande energia. Você precisa ir toda semana lá fazer a aula, você precisa pagar a mensalidade,
porque ninguém vai dar informação boa para você de graça. Ninguém vai dar informação boa de graça para você. Você precisa encontrar um bom professor, pagar, e você precisa chegar em casa e treinar. E eu tive uma experiência assim. Passou para mim um exercício, e aí eu olhando aquele exercício, eu falei, é fácil. E comecei a fazer. E eu não consegui fazer. Isso é muito real, irmãos. Muito real. Eu não consegui fazer o exercício. E era fácil. E aí eu parei para analisar comigo mesmo, eu falei assim, cara, não é possível que um negócio fácil desse eu não dou conta de fazer. Não dou conta de fazer. Preciso fazer devagarzinho primeiro, para depois ir aumentando a velocidade. Não é possível, porque na minha cabeça eu já dava conta de fazer o negócio já bem. E aí você tem que lidar com a humilhação de que você não consegue resolver coisas que você precisa resolver na hora que você quer. Às vezes a gente tem a sensação de que ouvimos uma pregação aqui, aí eu chego na minha casa com essa ideia lá e coloco lá na minha casa e aí está tudo certo. Não, meu irmão, não se engane. Você vai precisar gastar uma grande energia nisso. Uma grande energia nisso. É oração, é tentando 1 dia, 2 dias. Eu vou falar para vocês, agora é a 3ª semana que eu estou nesse exercício, já tem outras matérias também para ver, mas nesse exercício especificamente, é a 3ª semana que agora ele está saindo mais tranquilo. 3 semanas você fazendo a mesma coisa todos os dias, para o negócio fluir. E o que a gente pensa? Que a gente ouve um negocinho aqui, aí eu falo, não, isso aqui eu vou levar lá para a minha empresa, e aí vai dar certo lá na empresa. Isso aqui, ó, não vai. Não, porque eu peguei essa ideia aqui sobre educação familiar e tudo mais, e aí na minha família, com a minha esposa, meu irmão, não é assim. Você vai precisar gastar uma grande energia. E você vai precisar fracassar, você vai olhar, você vai falar, não é possível que eu não dou conta. Não é possível que eu não dou conta. Tem gente que eu tenho certeza que de primeira faz um negócio desse. Eu não estou dando conta de fazer. Preciso de 3 semanas para fazer. E aí, eu não sei qual área da sua vida, talvez esteja assim, onde você está precisando colocar uma grande energia para resolver certos problemas. Talvez seja na área financeira. Você precisa colocar uma grande energia e não vai resolver, irmãos, de uma forma tranquila. Não adianta você achar que você vai ajoelhar na sua cama lá, tal, né, e falar assim, Senhor, me ajuda, tal, e você vai ser um ótimo administrador financeiro. Você não vai. Você vai precisar gastar uma grande energia para entender sobre finanças, entender um pouquinho mais sobre os seus gastos, seus investimentos, aonde que o seu dinheiro está indo para o ralo, onde que você está gastando dinheiro à toa, para melhorar essa dinâmica financeira. Não tem alternativa, não tem receita mágica. E a pior coisa que as pregações de hoje em dia estão fazendo com a igreja é ensinando receita mágica, que para resolver o seu problema financeiro você precisa do quê? De um grande milagre, de um avivamento. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Porque o grande milagre, o avivamento, Deus faz a hora que Ele quiser. Mas agora, a Bíblia diz assim, que o trabalho árduo traz proveito. A pessoa que se dedica com firmeza, olha, é nas minhas finanças que eu estou sangrando muito aqui. Isso aqui eu preciso gastar uma grande energia. E às vezes essa energia não vai se enganando, que é 1 semana, 2 semanas. Meu irmão, essa grande energia, ela vai ser por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente não sabe quanto tempo vai ser para cada um. Cada um tem uma dinâmica diferente. Agora, você precisa ter maturidade suficiente e ser realista com você mesmo, olhando para as Escrituras. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Não tem receita mágica, não tem receita mágica, é colocar a bunda na cadeira, analisar, pensar, estudar, se esforçar, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Senhor, eu decidi que eu quero ser médico, Senhor, eu vou fazer uma oração aqui nesse culto de domingo, e amanhã eu quero estar com o diploma, com todas as informações na minha cabeça, e já quero fazer uma cirurgia na parte da manhã já, para começar, para animar, para esquentar o sangue. Irmãos, todos vocês sabem que isso é uma loucura, mas
a maioria está acreditando em muitas pregações por aí que ficam ensinando esse tipo de coisa. Você precisa de milagre, milagre, milagre. Sabe qual que é o milagre? É fé e paciência. Numa geração que está tão ansiosa para resolver as coisas em 2 dias, o que a gente precisa é do milagre, da fé e da paciência. Devagarzinho, um tijolinho por vez, ó, um tijolinho por vez, um tijolinho por vez, um tijolinho por vez. E isso aí é milagre. Numa geração que quer as coisas para ontem, não tem milagre maior do que nós termos paciência e fé. Não tem milagre maior. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso, seja em qual área for da nossa vida. Isso tem estragado muita gente. Isso tem deixado muitas pessoas mimadas, pessoas fantasiosas, vivendo uma vida cristã que não é a vida cristã real. A pessoa vai para um congresso, vai para um evento, vai para alguma coisa e chega lá, nossa, é que você precisa ter sonhos e que você precisa não sei o quê e tal e tudo mais. Maravilhoso. Mas aí qual que é o jeito de alcançar esse sonho? Orando. Tá certo, tá certo. Mas e o que mais? Não, é só orando já está bom. Não está bom. Você vai precisar gastar uma grande energia. Para um jogador se tornar um jogador de futebol profissional, ele precisa gastar uma grande energia desde a sua infância. Um jogador de vôlei, a mesma coisa. Um cantor, para se tornar um cantor bom, ele precisa gastar uma grande energia, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, e para tudo, irmãos, para tudo, uma grande energia. Eu acho que entendendo isso, a gente vai vivendo uma vida cristã mais alegre, mais leve no Senhor. Imagine um adolescente. Imagine um adolescente. Ele vai fazer o Enem. Ele não estudou nada, estuda em escola pública, não estudou nada, não prestava atenção nas aulas, nem de nenhuma matéria, nem matemática, português, nada. Aí chega o dia da prova do Enem. Ele senta lá, com a prova assim na frente dele, na cadeirinha dele, a professora lá está dando as instruções de como vai funcionar a prova, o envelope está lá lacrado, e aí esse jovem que não estudou nada, não quis saber, ficava matando aula, dormindo na sala e fazendo qualquer outra coisa. Aí, de repente, e ele é crente da igreja. E aí esse jovem, ele faz uma oração, ele fala, Senhor, eu preciso passar numa faculdade, Senhor, que eu preciso dar uma qualidade de vida melhor para os meus pais, eu preciso ter um emprego melhor, eu preciso ajudar lá em casa. Aí ele termina a oração dele, e o que acontece? Nada. Não acontece nada com esse jovem. Porque ele não fez o básico, aquilo que a Bíblia nos diz, todo trabalho árduo traz proveito. Agora vamos pensar o segundo caso. Imagina um jovem, escola pública também. Ele vai para a escola, ele assiste a aula de matemática, o professor explicou uma matéria lá, ele não entendeu direito aquela parte. Professora, tem uma dúvida, explica para mim melhor aqui. Aí tem a aula de português, um negocinho lá também que ele não entendeu direito. Aí ele vai para o coleguinha, fala assim, olha, cara, você entendeu aqui essa parte? Entendi, é assim. Beleza. E ele vai, todo dia estudando, se dedicando, lendo o que tem que ler, fazendo as provas com seriedade, fazendo o dever de casa com seriedade e tal, e sem cursinho pré-vestibular, porque o pai dele, a mãe dele, não tem R$2.000 para pagar de cursinho pré-vestibular. É na raça, escola pública mesmo. Tá bom. Aí ele vai para o vestibular, ele vai para o Enem. Chegou lá no Enem, ele está com a prova lá na frente dele, e aí ele faz a oração. Senhor, eu não tive oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular. Os meus pais não têm R$2.000 para pagar por mês para mim, para que eu estude e faça um cursinho pré-vestibular. Não tem esse valor. Não tem. Eu tive que fazer tudo na escola pública, mas fiz com zelo, fiz com amor. Agora eu preciso de uma vaga, eu preciso de uma oportunidade para fazer um curso superior, porque eu quero ter um emprego melhor, eu quero poder ajudar a minha família. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração de um crente, segundo a Bíblia. Ele fez a parte dele.
ele realizou a parte dele. Ele trabalhou, ele se dedicou, ele estudou o que tinha que estudar, ele fez tudo o que tinha que fazer. Agora, mesmo sem cursinho pré-vestibular, não tenha dúvida que o milagre vai chegar. E eu vi isso em muitos casos, inclusive em faculdades muito concorridas, que é o caso da medicina, de pessoas que nunca fizeram um cursinho pré-vestibular, fizeram só o ensino médio, fizeram com zelo, com dedicação, oração, e conseguiram se formar em medicina. Porque Deus abençoa, é assim que a palavra do Senhor nos ensina. E a pior coisa que nós fazemos é acreditar em receita mágica, é acreditar nesse milagre que vai vir do nada, sim. Pode vir, mas não é o jeito que Deus costuma agir, nem na minha vida, nem na sua vida, nem na vida dos homens das Escrituras. O milagre, ele está em pagar a mensalidade do curso. Você pagou a mensalidade da faculdade? Você pagou a mensalidade do curso que você está fazendo? Aí está o milagre. Isso é um milagre. Você teve saúde para trabalhar durante o mês inteiro para pagar essa mensalidade. Milagre do Senhor. Senhor, obrigado. Você está tendo saúde para ir trabalhar? Isso é um milagre. Você poderia não ter saúde para trabalhar. Tem esse porém. Mas você tem saúde, você consegue ir lá e trabalhar. Isso é um milagre. Deus já está te dando ali vários milagres, vários indícios de que Ele está com você, mas aí nós não queremos. Senhor, não basta só ter saúde, eu quero que o professor venha na minha casa. Senhor, não basta só o professor vir na minha casa, eu quero que ele faça o dever para mim, no meu lugar. Senhor, não basta só ele fazer o dever para mim, eu quero que o professor faça a prova no meu lugar. E aí a gente vai desse jeito, vivendo essa infantilidade. E não é assim, irmãos. Não é assim que a coisa funciona. Simplesmente crente. Nós vimos aqui muitas coisas nessas 3 semanas. Mas a principal que eu gostaria de dizer para você é que não espere mais um grande milagre. Esse grande milagre, ele pode não vir. O milagre principal, Jesus na cruz, já aconteceu. Glória a Deus por isso. Mas esse grande milagre, ele pode não vir. Vai precisar de você trabalhar, colocar grande energia, grande esforço, dedicação, suar a camisa, se dedicar todo santo dia. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, Deus vai dar a resposta. Deus vai abrir a porta, Deus vai colocar você diante da pessoa certa, no lugar certo, na ocasião certa, porque você fez a sua parte, você se preparou, você está pronto. Esse é o milagre que nós precisamos orar. De outro modo, não adianta, não adianta. Então, nesse momento, que essa simplicidade da vida cristã possa entrar no nosso coração, que a gente possa viver isso, levar isso para frente. Levar isso para os filhos, levar isso para os netos, para o marido, para a esposa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério na igreja, para a sua vida cristã, é assim. Quer ser pastor? Meu irmão, se você não colocar uma grande energia para estudar, para conhecer Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, que é o beabá, não vai acontecer nada, não vai sair do lugar. Você quer ser um engenheiro, se você não colocar uma grande energia e gastar ali 5 anos se dedicando, não vai sair do lugar. É assim para tudo. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda preferem não escutar a palavra do Senhor e preferem comprar um cursinho de 3 meses que vai fazer de você um grande empresário. Em 3 meses você vai se tornar um músico excepcional. Em 3 meses você vai se tornar um pastor. Em 3 meses você vai virar um médico. Irmãos, desista disso. E quando você vê qualquer pregador aí falando de avivamento e que não sei o quê, tal, já repreende já. Já repreende. O milagre que nós precisamos, como IPR Piracicaba, é ter fé e paciência até o fim.
porque as lutas, elas vão vir. E as lutas, às vezes, são bem pesadas. Às vezes, uma notícia de uma enfermidade, meu irmão, derruba a fé de qualquer um. Dependendo da enfermidade que for, dependendo da doença que você descobre que você tem, derruba a fé de qualquer um. É as lutas que nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. Às vezes uma palavra atravessada pode tirar todo o ânimo do seu coração. Mas independente de tudo isso, vai devagarzinho, até o fim, com fé e paciência. Aquilo que você precisa de mudança na sua vida, pensa aí agora, 3 segundos para você pensar, qual área da sua vida você precisa de mudança? Pensa aí. Seja específico, olha, nessa área eu preciso de uma mudança. Qual área da sua vida você precisa de uma mudança? E aí eu tenho um milagre para você aqui nessa noite. Coloque uma grande energia nisso. Coloque uma grande energia nisso. Oração, dedicação, estudo, trabalho. Vai fazendo o que você tem que fazer. Coloque uma grande energia nisso. E um dia, você vai poder olhar para o céu e glorificar a Deus, Senhor, obrigado. O meu milagre chegou. Coloque energia nisso. E vamos parar de fantasia, vamos parar de bobeira, vamos parar de infantilidade. Nossa igreja está cada vez amadurecendo mais e nós precisamos disso, nós precisamos dessa convicção. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos devagar e sempre, confiando nesse Deus, com fé e paciência. Fé e paciência. Amém? Amém, irmãos? Coloque-se de pé, então, vamos cantar aquele primeiro louvor que nós cantamos ali, bem animado. Quero convidar aqui a Priscila, toda a banda aí, todo mundo. E esse louvor vai ser um louvor de declaração. Solte o cabo daquilo que está amarrando você. A sua embarcação precisa navegar com fluidez nesse Jesus, esse Jesus que cuida de você, esse Jesus que abençoa você, e nós vamos declarar essa canção. Preste muita atenção na letra que você vai cantar nessa noite.